Que bom, queridos, nós estamos reunidos aqui para louvar o nome do nosso Deus, amém? Deus de graça, de misericórdia, Deus de amor grandioso. Irmãos, eu quero dar alguns avisos rapidamente aqui. Primeiro, lembremos-nos, gostou aqui? Lembremos-nos, tá? Da atualização de rol de membros. Eu ia pedir, eu acho que ele está meio... Você dá uma olhadinha lá? Eu estou sentindo ele meio... Nem é para mim, é que depois a Rio vai cantar com ele, vai. Atualização do rol de membros, meus irmãos. Então, todo mundo que já é membro da igreja, você já é membro da igreja, então vai lá meia hora antes do culto da manhã ou meia hora antes do culto da noite. Ah, melhorou. Você passa ali no gabinete, tá bom? Vai ter alguém ali para fazer sua atualização do cadastro aí, tá? A gente está chamando de recadastramento, de atualização de rol de membros, tá bom? Só não está fazendo recenseamento. Esse é o nome para outra coisa. Tá bom? Então coloca lá o seu nome e as informações lá para a gente ter tudo isso atualizado e para questões aí administrativas da igreja, porque a gente tem uma responsabilidade do quórum da Assembleia, junto com as decisões aí diante da sociedade civil mesmo, né? E também para questões pastorais, né? Em termos de contato, né? Da gente estar mais próximo, tá bom? Então, a atualização do rol de membros está acabando o tempo, é final de setembro, hein? Acabou o mês de setembro, já era. Fechou a porta da arca. Brincadeira, dá para fazer ainda, mas não vai ter mais o plantão ali, tá bom? Bazar Vida Nova, dia 9, próximo dia 9, também conhecido como sábado que vem. Então, cheguem aí para participar do bazar, adquirir alguma coisa, só coisa boa, gente, não é não, Ana? Só top. Outro dia chegou alguém aqui e falou assim, aqui que é a boutique Vida Nova? Não, é o bazar. O pessoal achou que era assim, né? E se você tiver ainda alguma coisa que você queira doar, essa semana ainda dá para fazer isso. Se não der tempo de colocar no bazar desse mês, entra no outro. Mas o pessoal aí costuma dar tempo, né? Então, fiquem aí à vontade para isso também, tá bom? Dia 16 de agosto, às 7h30 da noite, nós temos o encontro de casais com pizza. Olha que coisa boa. Vai terminar em pizza esse encontro de casais aí. Então, dia 16 de agosto, aqui na igreja, às 7h30, haverá classe para as crianças, né? Então, fiquem tranquilos com isso. A igreja recém adquiriu ali uma sede. Brincadeira. Ali, as meninas da Casa do Aconselhamento vão estar com as crianças, então vai ser muito legal. Então, venha dia 16 de agosto, casais, tá bom? Então, tem que dar um nome, né? Como é que é o negócio? Tem que dar um nome para a Andréia ou para o Clésio e dê o seu nome lá. Se você não souber quem é para dar o nome, quiser, fala comigo que eu te aponto quem é também, tá? E aí o valor, volta um pouquinho aí, rapidinho. O valor é R$70 para o casal, a questão da pizza aí, tá bom, pessoal? Agora, se você tiver dificuldade aí com isso, não deixe de vir por causa disso, tá? Fala com a gente, não fique constrangido. Como o pessoal fala aí, tem umas igrejas que o pessoal fala assim, que eu acho muito legal. Eles falam assim, deixa eu te abençoar, né? Então, deixa a gente abençoar. Não fica aí querendo, não quero que ninguém me abençoe, tá? Então, participe. É sempre muito bom os nossos encontros aí. Vai ter uma palestrante aí, vinda lá de Campinas, se eu não me engano, né? Então, é isso aí. Próximo, estamos nas nossas campanhas de mesas e cadeiras, então participe, tá? Estamos aí buscando trocar os nossos bancos, apesar do conforto que eles oferecem, anatômicos como eles são, mas nós vamos trocar, tá bom? E além disso, voltamos essa semana com os pequenos grupos, certo? Queridos, a experiência de nos reunirmos semanalmente com os nossos irmãos em encontros menores tem sido muito edificante, tá? Nós temos crescido em comunhão, crescido nas orações uns pelos outros, os testemunhos têm sido muito empolgantes, né? Nós temos visto o que o Senhor tem feito nos pequenos grupos, tem sido muito bom, e eu quero estimular quem não faz parte ainda de um pequeno grupo, de fazer. Aí você pode até falar assim, nossa, mas para mim está difícil, porque nesses dias que temos pequenos grupos, que agora a gente tem grupo na terça, na quarta e na sexta,
esses dias, nenhum desses dias eu posso, mas nós vamos abrir os outros dias também, tá bom? Eu tenho dificuldade porque eu tenho dificuldade de mobilidade, às vezes um grupo mais perto de casa era melhor. Teremos também grupos organizados geograficamente aí, tá? Só que aí a gente precisa saber as pessoas que estão envolvidas para a gente fazer esse tipo de rearranjo, tá bom? Então, se você tem vontade, não se limite por nada, dia, nada. Dá seu nome, a gente resolve, tá bom? Só fala, olha, eu quero participar de um pequeno grupo, dá o seu nome para o Ranieri. Ele, vem cá, Ranieri, você já dá uma palavra também. Vou chamar a Edilene aqui também, que ela vai dar um testemunho de como tem sido o pequeno grupo para ela, tá bom? Então, vamos lá. Boa noite, graça e paz, amém? Nós começamos no início do ano essa caminhada dos pequenos grupos da nossa comunidade e tem sido um tempo profundamente abençoador. Quem não está indo, não é que está perdendo, está deixando de viver essa experiência, né, que tem sido realmente muito rica para todos nós. O livro de Atos, capítulo 5, versículo 42, diz assim: todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. E nós estamos aqui hoje no templo, em comunidade, juntos, mas há uma experiência, há uma comunhão mais íntima, eu diria, que é experimentada nas reuniões de casa em casa. Então, eu quero te fazer 2 desafios. O primeiro é você participar de um pequeno grupo nesse semestre. Como o Cacau disse, se o dia for um impedimento para você, a gente resolve isso. Se o local for um impedimento para você, a gente também resolve isso. Não se preocupe com isso. Só me procure, fala, eu quero participar, tal dia para mim é melhor, a gente vai organizar isso para tornar isso viável. Então, o primeiro desafio é esse. O segundo desafio é que você que pode, abra a sua casa, para que a gente possa também realizar um pequeno grupo ali. Então, para que seus vizinhos possam também ter essa experiência, né? Sabe, Cacau, muita gente não vem na igreja, mas vai aceitar ir na minha casa, vai aceitar ir na casa do Guto, porque é vizinho, é amigo, conhece há muito tempo, e aí é uma grande oportunidade de nós anunciarmos, como eu li aqui, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, fica aí o convite para você, esse incentivo, para que você procure um pequeno grupo nesse semestre. As reuniões voltam essa semana. Terça-feira tem PG na casa do Silvio. Cadê o Silvio? É isso, né? Terça é na sua casa. Quarta-feira, já decidi onde vai ser? Na casa do Carlos. Cadê o Carlos? Da Clóris. A Clóris, levanta a mão, o Carlos está muito escondido. E sexta-feira vai ser na minha casa, a nossa casa aqui, minha e da Fer. Então, nos procure. A Edilene, que está participando de um dos pequenos grupos, do pequeno grupo que a Fernanda e eu lideramos, junto com o Clésio e a Andréia, vai dar um testemunho aqui. Graça e paz, irmãos. Deus venha nos abençoar. Eu brinco com eles, eu falo, não é pequeno grupo, é grande grupo. Então tem que ser GG. É grande na grandeza de um Deus que nós servimos, grande na grandeza de estar ali reunidos. E depois sempre tem, né, um comes e bebes, né? Vocês estão, né? A gente, né, alimenta o espírito, depois a barriga. Mas brincadeiras à parte, o pequeno grande grupo é Mateus 18, 20. Onde tiver um ou mais reunidos, ali Jesus está. E nesse momento, quando nós nos reunimos ali, nós sentimos a presença de Deus, uma coisa íntima, pequena. A gente começa a se familiarizar mais com as pessoas, começa a ficar mais amigo. E primeiro o encontro assim, oi, tudo bem? De repente para, né? E já está assim, fala, ô fulano, né? Então você acaba criando vínculo com essa pessoa. Porque aqui, ó, nós nos vemos, nós nos cumprimentamos, mas nós não conversamos. E ali você não conhece tantas pessoas. Nesse momento, você consegue conhecer um pouquinho mais do outro, o que ele faz, onde que ele trabalha, né, o que ele... Né, como que é e tal. E você começa a ter uma amizade. E amizades são verdadeiras, né, são boas. Muito vale mais um amigo do que um irmão. Né, tem muitas
expressões que fala isso. E você acaba tendo alguém que você possa conversar. Nosso pequeno grupo é na sexta-feira. Então é aquela sensação assim de que, a semana passou, hoje é sexta. Então hoje é um momento agora meu, com os meus irmãos, com Deus. É um momento de tirar todo aquele fardo, aquele cansaço da semana. E ali, juntinho com eles, que fala, um dia nós vamos na casa de um, na casa de outro. Então é como se fosse uma terapia, né? Fala-se muito em terapia. Então, o PG é a nossa terapia, igual o meu de sexta-feira, onde você passa uma semana inteira turbulenta. E ali nessa semana a gente tem reflexões daquilo que Deus vai falando. Nossa, essa semana aconteceu um fato que eu tive que exercer o 70 vezes 7. Eu vou contar para vocês. Aí um conta uma experiência, outro conta outro. Mas o meu testemunho é de uma experiência de um problema de saúde que veio. E que num dia lá eu estava muito assim, eu comecei a chorar. E aí ali você também chora, porque aqui às vezes na igreja você não chora, você tem vergonha, né? Do irmão do lado vai ver eu chorar. Ali vai ter pouquinha gente, aí você pode chorar, porque você está mais familiarizada com a pessoa. Então, o porquê contar esse testemunho? O porquê edificar? E o porquê fazer vocês sentirem vontade de ir? Porque é um momento seu com Deus, mas como teu irmão, e fazer isso como seu momento mesmo. Não, hoje é a minha terapia de PG, meu momento. Eu preciso ir lá, que eu vou falar com os meus irmãos, eu vou conversar, eu vou ter amizades. E aí eu fui no médico um dia, numa semana de um PG, e o meu exame deu muito alterado, e ele já falou assim para mim, nossa, isso aqui é sério. Pode ser desde uma gripe a um câncer. Aí eu falei, o quê? Um câncer? Ela falou, no útero. Aí eu falei, meu Deus, né? Que já assustou. Saí de lá, arrasada, fui para lá, né, comentei com os irmãos, e vamos fazer um monte de exame, vai isso e aquilo. E toda sexta nós orávamos, né, por aquele propósito. E não somente para o meu problema de saúde, mas por todos ali que estão. E aí ali todo mundo foi acompanhando, e eu fazendo exames e tal. E aí o médico chegou e falou assim, não, você está com feridas no colo do útero, mas vamos fazer exames, vamos fazer a biópsia, porque câncer do colo do útero, daí você fica assustada. E aí eu muito apreensiva, mas aí saiu os resultados e para a glória do Senhor eu não tinha nada. Era só uma ferida, fez, né, um procedimento cirúrgico, passei por um momento ali delicado, mas não foi, o Senhor estava cuidando. E aí, nesse dia eu estava rindo e falou assim, mas você não está preocupada? Eu falei, não estou preocupada, porque eu sei um Deus que eu sirvo. Eu sei que o meu Pai cuida de mim. E nada vai abalar minhas estruturas. Então, eu não vou temer. Né? Eu vou crer num Deus que nós estamos ali, orando e confiando. Bom, acho que é isso, porque se deixar a gente fala muito. Nós temos Santa Ceia, mas agradeço a oportunidade. Quando os pastores me chamaram, eu falei, sim, eu quero testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida. Amém? Obrigada. Uma coisa que eu sempre, desde o início eu disse para o Cacau e disse para as pessoas, não enxergue esse convite como, nossa, mais uma atividade da igreja para eu fazer. Mais um trabalho para me envolver. Enxergue essa oportunidade como uma oportunidade de descanso no Senhor. Porque isso muda tudo. Se você enxergar esse convite que nós estamos fazendo para você como mais uma tarefa, eu sei, você não vai se interessar para ir. Agora, se você, através desse testemunho, inclusive, que a Edilene nos trouxe, enxergar esse convite como uma oportunidade de experimentar descanso e cuidado do Senhor, vai mudar a sua perspectiva de tudo e vai ser muito legal. Amém? Amém. Então, fica aí o convite, tá bom? E traz uns problemas pro Ranieri aí. Só posso tal dia, se vira. Lá não sei aonde, ele dá um jeito, tá bom? Amém, queridos? Vamos orar para nós começarmos nosso momento de adoração. Quero já chamar os irmãos do louvor aqui, para já se posicionarem. E nós vamos louvar ao nosso Deus já. Começar adorando o nosso Deus com a nossa oração. Oremos, queridos. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua graça maravilhosa, pela tua bondade que vai além dos céus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos abandona, não nos desampara. Obrigado, meu Senhor, porque o Senhor nos acolhe em tuas mãos, cuida de nós, porque o Senhor, ó Deus, perdoa os nossos pecados e nos coloca, ó Deus, em reconciliação plena contigo. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos fortaleça cada dia na nossa luta contra o pecado, para que glorifiquemos o seu nome a cada passo
E esse nosso compromisso, ó Deus, de louvor ao Senhor, está aqui presente também. Louvamos o teu nome com canções, como quem quer louvar-te com a vida inteira, ó Pai. Receba a nossa adoração essa noite. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos. Eu queria convidar os irmãos, você que pode, a ficar de pé, para que nós comecemos o nosso tempo de louvor e adoração. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, te agradecer pela vida de cada irmão que aqui está, te agradecer pela vida de cada um, Deus, que escolheu estar aqui adorando o teu santo nome juntos uns com os outros, Pai. Nós queremos te louvar, Senhor, te louvar e nessa noite também trazer à memória, Pai, trazer à memória o teu sacrifício que nos possibilitou a vida, o teu sacrifício que nos possibilitou, Senhor, a liberdade e a salvação, Pai. Obrigada por isso, Jesus. Que o nosso coração esteja contrito diante de Ti, Pai, nessa noite. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no Seu santo monte o nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no Seu santo monte nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois Seu nome é santo. Seu nome é santo. Sim, Senhor. Louvemos ao Senhor, pois Seu nome é santo. Pois Seu nome é santo.
Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor morreu a nossa morte, Pai, para que nós possamos viver a sua vida junto contigo, Pai. Obrigada porque nós podemos trazer isso à nossa memória, Pai. E obrigada também porque o Senhor é o Alfa e o Ômega. Obrigada, Pai, porque no início o Senhor estava e no fim o Senhor já está também. E isso nos traz segurança, porque nós não precisamos ter medo, porque o Senhor está presente amorosamente, graciosamente em todo o tempo, Pai. E é isso que consola e aquece o nosso coração, Pai. Amém, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Que o Senhor venha, Pai. Nós clamamos por isso e nós acreditamos, Deus, de que um dia o Senhor virá.
que esse seja o desejo e o anseio do nosso coração, Pai. Nesse dia em que não haverá mais dor, não haverá mais guerra, mas haverá concretização da certeza com que nós caminhamos, Deus, todos os dias da nossa vida. De que o Senhor virá em amor e nos buscará e nós estaremos contigo para sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, nós vamos participar agora da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, meus irmãos, ela é essa celebração memorial da morte de Cristo. Essa celebração que nos leva a nossa memória, leva a nossa mente, leva nossos pensamentos lá na cruz. Nós celebramos a morte de Jesus Cristo, porque apesar de morte ser algo terrível, a morte de Jesus é o marco da nossa libertação. E como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, foi nessa cruz que ele expôs as forças inimigas ao ridículo e à vergonha, e venceu e triunfou sobre elas. Eu quero te convidar a meditar rapidamente em 2 textos da palavra de Deus. Eu te convido a abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 14. E também te convido a colocar o dedinho aí, marcando a página, de Gênesis, capítulo 3. Marcos 14, versículo 22. E depois nós vamos em Gênesis, capítulo 3, versículo 4. Não, desculpa, versículo 6. Marcos 14, 22, diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem, porque este é o meu corpo. Esse é o início da ceia. Agora volta um pouquinho aí sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Gênesis 3, 6. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Nós temos 2 exemplos de refeições compartilhadas aqui. A refeição da ceia, em que Jesus toma do pão, seu próprio corpo, abençoa e parte e dá aos seus discípulos. Depois, que na verdade historicamente foi antes, a refeição da árvore do conhecimento do bem e do mal, em que Eva, a mulher, toma do fruto, come e depois dá ao seu marido que também comeu. E como diz o pastor Paulo Borges Júnior, existe 2 lógicas aqui acontecendo. A lógica do Éden, do pecado, a lógica da queda é de tomar do alimento, comer e depois, se sobrar, dar ao outro.
A lógica da ceia é tomar o alimento, repartir e depois comer. A ceia do Senhor só faz sentido porque ela é comunitária. A ceia do Senhor não é para ser tomada sozinho. Não adianta nada você, na hora que o pessoal for distribuir, você pegar 2 pães, botar um dentro do bolso e falar: quinta-feira é um dia difícil para mim, eu vou comer um pedacinho para ver se me dá um ânimo. Não. Sem a parte da partilha, não tem ceia. Sem a parte da comunidade, não tem ceia. Sem estarmos juntos nessa mesma atitude, não tem ceia. E por quê? Porque nós não fazemos parte do corpo sozinhos. Nós não nos conectamos a Jesus sozinhos. A igreja não é chamada corpo de Cristo, porque cada um de nós é um corpo de Cristo. Não. A igreja é o corpo de Cristo. E todos nós estamos ligados a esse corpo, ligados à cabeça que é Jesus. Então nós celebramos a morte de Jesus, nós temos uma memória, um memorial, mas é um memorial compartilhado. Até porque essa cerimônia nos leva a lembrar que não só temos um Jesus que nos salva, mas temos um Jesus que nos faz seu corpo. Entendeu? Ele nos faz corpo dele mesmo. Portanto, membros uns dos outros. O pão e o cálice, que nós vamos comer e beber agora, são elementos essenciais e imprescindíveis da ceia do Senhor. Mas o irmão que está ao seu lado é também um elemento imprescindível da ceia do Senhor. Amém? Isso é sério. Porque se não for assim, não dá para participar da ceia. Dá para participar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí dá. Aí você come e depois vê se alguém quer, ou você não come tudo. Mas da ceia do Senhor, não. A morte de Cristo não é a morte por mim, é a morte por nós. Jesus não é o meu Salvador, Ele é o nosso Salvador. E isso significa um monte de coisa. Primeiro, que a minha própria identificação com Jesus passa pelo fato de que eu estou identificado com você. E essa minha identificação contigo não é porque você torce para o mesmo time que eu. Não é porque você se parece comigo. Não é porque a gente tem a mesma origem. Não é nem porque a gente fala a mesma língua. Porque nesse momento, as igrejas fazem ceias. Não nesse momento exato, né? Mas pelo mundo todo, a igreja de Cristo celebra a ceia do Senhor. Em tantas línguas diferentes. A única coisa que nos leva a nos identificar uns com os outros é o reconhecimento da nossa miséria como pecadores, portanto, em necessidade de Jesus, e o reconhecimento de que temos esse perdão em Jesus Cristo. Assim a gente se identifica um com o outro. A partir daí, meus irmãos, a gente assume os nossos BOs. A gente assume as nossas questões. Eu morri por você, eu te incluí no meu corpo, e o fulano aí que você tem problema com ele, eu também morri por ele e também incluí no meu corpo. Agora vocês se resolvam para isso ser verdade na sua vida. É por isso que o texto fala, lá em 1 Coríntios capítulo 7, quando o apóstolo Paulo fala sobre a ceia, capítulo 11, né? Desculpa. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a ceia, ele fala que se a gente não discernir o corpo de Cristo, a gente come e bebe indignamente. Isso significa que não adianta esse tipo de coreografia se não há realidade do pertencimento um ao outro. Aquela canção do Sérgio Pimenta, né, Nilson? Coreografia dos aflitos, em que ele fala: vamos fazer o amor, vamos dar uma flor, tentativas de buscar sentido, vamos unir as mãos ao sentirmos irmãos, coreografia de aflitos. Isso aí é a coreografia, que pode ser a da ceia. Eu finjo que como do mesmo pão com o irmão, mas eu não suporto ele. São aflitos tentando fazer realidade, mas a realidade é Cristo.
E porque eu creio na realidade, quando eu olho para você e eu falo, olha, eu não sei como, mas o Senhor colocou nós dois no mesmo corpo. Eu não sei como pode, mas pode, porque nós somos nós dois no mesmo corpo. Então agora eu vou viver por essa realidade. E aí, o fato do qual me lembro agora, que é a cruz de Jesus, vale mais do que os outros fatos todos. O fato de que Jesus morreu na cruz por mim vale mais do que as nossas rusgas. O fato de que Jesus morreu por mim vale mais do que as nossas desavenças. Elas não são inexistentes, elas existem. Elas não são aspectos que eu deva ignorar, pelo amor de Deus. Não, eu devo resolver, mas eu devo resolver na confiança de que a cruz é maior que tudo isso. Então eu vou resolver pela fé. Por isso que eu passo a discernir o corpo de Cristo, entendendo que eu e tu somos corpo. E aí a gente vai resolver. Entende, meus irmãos? A gente concretiza o que Jesus fez na cruz, porque o fato da cruz é maior do que os outros fatos. A realidade da cruz é aquela que nos move. A memória da cruz é mais importante do que as memórias das nossas mágoas. Então a gente resolve as mágoas. Não é para ignorar as mágoas. Não é para fingir que não tem mágoa. É para, pela cruz, a gente ser honesto. Sincero uns com os outros. Sincero no falar e sincero no ouvir. Não gostei do que você fez. Reconheço que você não gostou. Reconheço que isso não foi legal. Te peço perdão. Inclusive, pedir perdão, meus irmãos, é um negócio que a gente está esquecendo como é que faz, né? Porque agora a gente trocou o me perdoa pelo quem me conhece sabe, né? Não é não, Rio? Quem me conhece sabe que eu não sou assim. Ou então aquele que é pior ainda, me perdoa se você se sentiu mal com isso. Ué, me perdoa pelo que você sentiu, como é que é? Então a culpa é sua no final. Não estou pedindo perdão de nada. Perdão é me perdoa, meu irmão. Me perdoa, eu não tive a intenção, mas realmente eu te machuquei, me perdoa. Ou então, me perdoa, eu tive a intenção mesmo, eu estava bravo, mas eu reconheço que eu estava errado, me perdoa. Porque se a cruz de Jesus é o fato maior que tudo isso, e se eu tenho perdão nele, então eu devo esperar que haja perdão entre nós, e há. Como a parábola do credor incompassível, em que há um perdão de uma dívida muito maior e aquele perdoado não perdoou a dívida menor. Não existe isso, meus irmãos. O que é que vale mais? A cruz de Jesus ou a mágoa da nossa vida? Eu vou ser fiel ao quê na minha condução ao lado do meu irmão? A Jesus que me redimiu, apesar de todas as ofensas que eu lancei a Deus? Ou aquele episódio de ofensa que me marcou? O que é que vai realmente pautar os meus relacionamentos? Na igreja não há escolha. O que pauta os nossos relacionamentos é a cruz. Não tem escolha, não tem escolha. No momento que eu escolho outra coisa para pautar os meus relacionamentos, naquele momento aquela relação deixou de ser uma relação fraternal em Cristo. E ela passou a ser uma relação como qualquer outra, carnal. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala: tenho um problema com vocês, que vocês são carnais. Porque se há divisão entre vocês, não é porque vocês são carnais? Pesado, né, meus queridos? Pesado. Mas eu estou insistindo nisso porque eu fui essa semana um pouco impactado com essa história. Porque a gente deu uma individualizada na ceia. A ceia parou de ser o lugar onde a gente partilha o pão com o irmão e passou a ser o lugar onde a gente se encontra com a gente mesmo no pecado. Em que a gente é ensinado a simplesmente se autoexaminar, mas não se autoexaminar em relação ao outro. Olha, realmente, aquele dia eu peguei no pé do Guto e ele não merecia. Não, ai Senhor, não tive tantos pensamentos ruins. Senhor, me perdoa. Senhor, eu sou tão pecador. E não concretiza. O que foi o pecado? O que aconteceu? Eu menti. Eu roubei. Eu fiz o mal. Eu me irei. Disse palavras que não devia. A gente fica usando às vezes a ceia como uma maneira de aliviar uma consciência muito pessoal. E não resolve as nossas relações. A gente tem que resolver. A gente tem que andar em comunidade. Porque a cruz de Jesus é o fato que vale mais do que os outros fatos. A reconciliação de Jesus vale mais do que as nossas mágoas. Então a gente vai e leva as nossas mágoas, a gente leva os nossos pecados e perdoa. E pede perdão. E ao mesmo tempo que eu peço perdão a Deus, eu me restauro com meu irmão. E assim, o pão não é só pão. E o cálice não é só cálice. É corpo e sangue de Jesus. Em nós e através de nós. Amém, meus irmãos?
Então vou dar um tempo para você orar. Para você reconhecer as questões relacionais. E é claro, há pecados que são bastante individuais e internos. Lide com eles também. Mas eu quero especialmente que você se concentre nesses aspectos relacionais. E assim, coma do pão e beba do cálice. Não deixe de participar da ceia porque encontrou um pecado. Porque você também não tem essa escolha, não. É pedir perdão, se comprometer em restaurar e comer do pão e beber do cálice. Vamos fazer isso. Mais que
Alguém que, estando em condições de participar da ceia, deixou de receber? Mais alguém? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços, deu aos discípulos, dizendo: tomem, este é o meu corpo. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por este pão representando o corpo de Cristo. Obrigado porque o Senhor nos faz corpo de Cristo. Obrigado, Deus, porque este castigo não caiu sobre nós, mas sobre o Filho, que graciosamente tomou o lugar de sacrifício substitutivo no nosso lugar. Que nós, ó Deus, honremos e vivamos unidos pelo amor de Jesus uns aos outros. Em nome de Jesus, amém. Comamos do pão. Oremos. Senhor nosso Deus, te damos graças pelo cálice, representando o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Sangue que de uma vez por todas paga as nossas dívidas e nos purifica do pecado. Que o Senhor, ó Deus, nos lave e nos sustente neste perdão. E que nos mantenha fiéis, ó Pai, mesmo que seja exigido de nós que derramemos o nosso sangue por amor do Senhor e dos nossos irmãos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Então tomou o cálice de vinho, agradeceu a Deus, depois entregou aos discípulos e todos beberam dele. Em memória de Cristo, bebamos o cálice. Então Jesus disse: esse é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Eu lhes digo a verdade, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então, cantando o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos ficar em pé, queridos, vamos cantar também, exaltando o Senhor pela sua graça maravilhosa. Eu te quero,
Obrigado, Senhor. Obrigada, Pai, que o nosso anseio continue sendo, Senhor, que nós possamos sair daqui com a nossa memória muito viva de tudo isso que o Senhor fez por nós. Obrigada por essa oportunidade em que juntos, como teu corpo e como teus filhos, Pai, nós podemos cantar, louvar e exaltar o teu santo nome, Pai. Que o nosso coração esteja com essa mesma inclinação também para ouvir sobre a tua boa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero chamar as crianças aqui à frente, vamos orar por elas. Isso aí. Vamos orar, queridos? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por tudo que nós já refletimos e celebramos essa noite. E obrigado, ó Pai, pela sua palavra que será pregada agora e por essas crianças, ó Deus, que elas recebam a porção da sua palavra de maneira frutífera e que assim seja também conosco. E que em todos os lugares, ó Deus, a Tua palavra produza frutos de arrependimento e de justiça. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Espera aí que tem... Aí, ó, eles vão lá juntos. Tem para ela também. Se não, vou pegar ela no colo, vou pregar com ela no colo aqui. O irmãozinho perguntou se tinha salinha para ela. Ele veio perguntar aqui. É isso aí, né, queridos? Meus irmãos, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos. Vamos refletir sobre o que o Senhor tem a nos ensinar nesse livro. Salmo, capítulo 87, é o Salmo 87. Nós estamos falando nesses domingos, de maneira assim, não muito sequencial, mas unida tematicamente, pelo Evangelho. O que é que o Evangelho faz? No domingo passado nós falamos sobre o que o Evangelho faz na nossa relação com o outro, inclusive na justiça. E na justiça num mundo injusto, refletindo sobre a história de Onésimo e Filemão. E hoje nós celebramos a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor ela tem muitos efeitos. O meu pai, que os irmãos conhecem, que é pastor lá em Ourinhos, ele tem uma... eu vou chamar de série, não sei como é que eu chamo, mas ele tem uma série, que toda ceia, ele tem o costume de na ceia pregar na ceia, né? Não faz igual eu, que dá uma palavra da ceia e prega, né? Então ele é mais econômico nesse sentido, né? Então o pessoal lá tem mais sorte que vocês. E todo culto de ceia, ele faz uma pregação que ele chama de cena da ceia, uma cena da ceia. Eu não sei quantos tem, mas tem dezenas de pregações em cima da ceia. São as cenas da ceia. Mas muitas, talvez mais de uma centena. Porque há muitos anos ele faz isso. E
E eu sempre acho incrível que dá para tirar tanto ensinamento da ceia do Senhor, né? Mas o ensinamento que a gente tira da ceia do Senhor é um ensinamento missional. Missional. E a gente nem sempre reflete nisso. Porque quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e fala sobre a ceia, lá em 1 Coríntios, ele termina dizendo: quando vocês comem e bebem do corpo e do sangue de Cristo, vocês proclamam, quando vocês participam da ceia, vocês proclamam a morte do Senhor até que Ele venha. Então há um compromisso missionário da ceia. Há um compromisso missional da ceia. Não fosse assim, não teria chegado a nós essa prática, que moramos aqui no Brasil. Sabe quando fala lá em Atos, né? Que Jesus Cristo dá a grande comissão em Atos, que ele fala que vocês vão até os confins da terra? Confins da terra era o fim da Europa para eles ali, era o comecinho do Oceano Atlântico. A gente está para lá do Oceano Atlântico. Então, assim, a gente está lá para lá dos confins. Sabe onde Judas perdeu a bota? Né? Foi uns 50 quilômetros antes de chegar aqui. Por causa desse compromisso missional, que parte da ceia do Senhor, nós temos essa dádiva. Por isso também o apóstolo Paulo, quando vai falar aos Coríntios sobre a ceia, ele fala: o que eu vos entreguei foi o que eu também recebi, porque ele mesmo foi efeito dessa pregação. Chegou nele, ele não estava lá na ceia, na primeira, chamada última ceia, ele não estava lá. Ele recebeu dos outros apóstolos. E nós recebemos uma tradição longa, porque é um compromisso de proclamação. A promessa da cruz de Cristo é essa promessa de uma mesa gigantesca, que não cabe só judeus, cabe também samaritanos. Não cabe só judeus e samaritanos, cabe também gentios. Não cabe só judeus, samaritanos e gentios, cabe também a gente, que eu não sei nem o que a gente é mais, mas cabe. Há uma promessa de uma mesa muito maior do que aquela que abrigou Jesus e os apóstolos. Então a gente tem que pensar nisso. Porque o Evangelho de Jesus, no qual nós meditamos hoje, participando da ceia, nos coloca um compromisso de proclamação. E é um pouco sobre isso que se diz aqui no Salmo 87. Quinta-feira, voltando para casa, estava dando carona para o Juliano, que acabou de ser papai de novo, né? Para quem não está sabendo, nasceu a filhinha do Ju e da Ru, a Miriam, a segunda filha. E eu estava falando para o Juliano como eu gosto de textos do Antigo Testamento que nos colocam compromissos missionários. Porque a gente tem essa ideia de que o povo do Antigo Testamento era super, né, fechado neles, né? Mas o Deus de graça para o mundo inteiro já se revelava no Antigo Testamento. E esse texto nos ensina isso. Salmo 87 diz assim a palavra de Deus: no Monte Santo está a cidade fundada pelo Senhor. Ele ama a cidade de Jerusalém mais do que qualquer outro lugar em Israel. Ó cidade de Deus, que coisas gloriosas são ditas a teu respeito. Incluirei o Egito e a Babilônia entre os que me conhecem, também a Filístia e Tiro, até a distância Etiópia, ali todos se tornaram seus cidadãos. A respeito de Jerusalém se dirá: ali todos desfrutam os direitos de cidadãos, e o próprio Altíssimo abençoará a cidade. Quando o Senhor registrar as nações, dirá: ali todos se tornaram seus cidadãos. Na versão da NVI, esse mesmo texto diz que todos dirão: eu nasci ali. Nas versões mais antigas, dizem, todos dirão: ali estão as nossas fontes. Esse é o Salmo 87. Esse salmo é um dos salmos que exalta a cidade de Jerusalém. Talvez os irmãos não entendam muito bem o que significa Jerusalém. Jerusalém, ela era o centro do sinal da eleição do povo de Deus. Jerusalém simbolizava para o povo a certeza de que aquele povo era o povo de Deus. Porque em Jerusalém estava a casa de Deus. Se alguém perguntasse: alguém sabe o endereço de Deus aí? Todo mundo sabia. Ficava lá no Monte Sião. Ficava lá no templo. Ali está a casa de Deus. Deus está ali. Havia um sinal de que aquele povo era o povo de Deus, porque Deus morava com o povo. Assim como no deserto, o sinal de que Deus estava com o povo era a sua nuvem durante o dia, a sua coluna de fogo durante a noite,
e a sua habitação que ficava no tabernáculo. Quando eles paravam, a glória do Senhor ia para lá. E a arca da aliança, simbolizando ainda de maneira mais intensa a presença de Deus. Deus está no meio do seu povo. Essa consciência de que Deus habitava no meio do povo, ela era importantíssima. Por isso também a santidade do templo. Não se pode invadir o templo, não se pode entrar no templo. Quando o rei Uzias tentou fazer isso, ele foi tomado com lepra. Quando os filhos de Arão fizeram de maneira indigna uma entrada no tabernáculo, eles caíram mortos na hora, levando fogo estranho para a presença de Deus. A santidade de Deus no templo ela era intensa e por isso os pecadores temiam. Porque ali Deus mora, e Deus mora ali porque Ele escolheu esse povo para fazer parte desse povo. E enquanto o povo mora em barraca, Deus mora em barraca, chamado tabernáculo. Mas quando se constrói palácios para o rei Davi fala, não está certo eu estar num palácio e o Senhor, a arca do Senhor está numa cabana. Vamos fazer um palácio para Deus, e faz-se o templo, não durante a vida de Davi, porque Deus fala para ele, não é você que vai construir uma casa para mim, eu é que construirei uma casa para você. Mas é o filho de Davi, Salomão, que constrói o templo. E Jerusalém é essa cidade que simboliza essa presença de Deus. Não é como nós podemos ter orgulho, por exemplo, das paisagens do Rio de Janeiro. A gente é tudo... Eu sou carioca, na verdade, né? Mas assim, a gente que é paulista aqui tem um pouquinho de ranço disso, né? Foi o Vinícius de Moraes que falou que beleza é fundamental, um negócio desse, né? Que fala do Rio de Janeiro, né? Ele, na verdade, está falando de mulher, né? Está tudo errado isso aqui, gente. Estou confundindo tudo. Mas o pessoal usou esse texto para falar que o Rio de Janeiro é fundamentalmente mais bonito que São Paulo. E desculpa, não tem jeito, né? Desculpa. Mas tem um certo orgulhinho, não tem? Quando você está assistindo um filme da Marvel e aparece o Cristo Redentor, você fala, Brasil! Mas é muito mais do que isso. Muito, muito mais do que isso. Dizem, historiadores, na verdade, documentos comprovam isso, que quando os americanos queriam lançar suas bombas atômicas sobre o Japão, uma das cidades escolhidas era a cidade de Kyoto, a cidade que tem um monte de templos. Eles iam lançar as bombas em Kyoto. Não iam lançar em Tóquio, que já estava praticamente arrasada pelas bombas incendiárias, e não sobrava muito lugar para eles jogarem. Então eles escolheram lá Hiroshima e iam jogar em Kyoto. Acontece que um dos generais, um dos líderes lá da operação falou, não, Kyoto não. Porque Kyoto é uma cidade cultural, só tem templo. É um lugar onde está a cultura japonesa, a antiga capital do Japão. Nós queremos vencer a guerra, nós não queremos destruir seu espírito. Essa cidade que era um símbolo para o Japão. E ainda é. Mas Jerusalém era mais do que isso. Ela era um símbolo da autonomia desse povo, era um símbolo de que esse povo conseguiu estar na terra. Eles habitaram a terra, fizeram uma casa para Deus e Deus veio morar na terra. Era essa a ideia, olha que coisa maravilhosa. Deus nos escolheu como povo, nos deu uma grande cidade, nos deu a sua moradia no nosso meio e Ele está aqui, é esse tipo de consciência. É por isso que há louvores a Jerusalém como se fossem louvores a Deus. Existe essa confusão. Pode olhar, esse texto ele parece que louva Jerusalém. Você fala, isso é idolatria, está louvando uma cidade? Não, é porque por meio de Jerusalém, Deus está reinando sobre a terra. Jerusalém é esse símbolo de justiça sobre o mundo, porque ali Deus reina. Ainda que por vários momentos, a maior parte do tempo, não tinha justiça nenhuma ali. Mas havia a promessa de um reino de Deus. A promessa da cidade que no seu trono teria sempre o descendente de Davi e o aguardado ungido de Deus, o aguardado Messias de Deus. Exalta-se Jerusalém. Mas o que é mais lindo é que Jerusalém não está sendo exaltada nesse texto por razões nacionalistas. Primeiro, porque, obviamente, o conceito de nacionalismo que a gente tem hoje era impossível lá no mundo antigo. Ele só é possível depois da formação dos estados nacionais. Então, não é a mesma coisa. Mas um orgulho de povo, um orgulho étnico, não é isso que está acontecendo aqui. Há uma exaltação de Jerusalém como uma promessa de Deus de
invadir toda a terra. A glória do Senhor sobre toda a terra. A glória do Senhor sobre toda a terra. Sabe quando você canta lá? Meu coração exulta, de alegria eu canto, se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Essa ideia da alegria de Deus, enchendo a terra toda. Os povos se alegram em Deus. É assim que Deus faz, inclusive, na história bíblica. Ele escolhe um homem para criar um povo, ele escolhe um povo para salvar todos os povos, ele escolhe uma cidade para salvar o mundo inteiro. Ele faz essas escolhas particulares, que são o princípio de uma revolução maior. E Jerusalém era esse símbolo do lugar onde Deus habita e de onde ele reinará sobre toda a terra. Então, quando o salmista está falando, Jerusalém, que coisas maravilhosas se dizem ao seu respeito, ele está falando sobre as maravilhas de Deus. Um Deus que é maravilhoso. Um Deus maravilhoso, que é o Deus do seu povo. Mas então, o texto muda de ênfase. Ele fala, de repente, que ele vai incluir o Egito e a Babilônia entre os que o conhecem. O Egito tudo bem, né? O Egito tem os seus problemas e as suas vantagens em relação ao povo de Deus. Já houve benesses e problemas ali. Mas a Babilônia, essa cidade que é símbolo de opressão, exílio, exploração, literalmente de Gênesis a Apocalipse, porque a Babilônia é esse símbolo de Gênesis a Apocalipse. A Babilônia se torna o símbolo de cidade ruim, de cidade problemática. Pedro fala, eu escrevo da Babilônia, ele estava falando de Roma, não era nem de Babilônia, mas ele achava Roma tão ruim que comparava com a Babilônia. E aqui não está um texto que está jogando na Babilônia um juízo de Deus, ainda que não faltem juízos de Deus contra a Babilônia em todos os livros proféticos quase. Oráculos em que Deus fala que a Babilônia vai ser destruída. Não falta. E no Novo Testamento também, especialmente no livro de Apocalipse. Falando ali de um poder maligno e não da Babilônia em si, porque essa já foi, né? Um poder maligno reconhecido como a grande Babilônia. Chamado em Apocalipse de prostituta. Mas esse texto fala da salvação para a Babilônia. Ele fala dos babilônios reconhecendo a sua cidadania em Jerusalém. Como é que isso é possível? O Egito e a Babilônia, os filisteus, reconhecendo a sua origem em Deus, a sua origem em Jerusalém. O que acontece, meus irmãos, é que esse discurso que esse salmo traz é um discurso de uma promessa de fazer de todos os povos uma família sob a habitação divina. A promessa de que a glória de Deus que enche o templo, ela vai encher toda a terra e todos estarão prostrados diante de Deus. E não prostrados como prisioneiros de guerra, mas prostrados como adoradores do Deus vivo. A esperança real, bíblica do Antigo Testamento não era a de que este povo reinaria sobre todos os outros povos com mão de ferro, mas era de que o Senhor de misericórdia testemunharia entre os povos, através do seu povo escolhido, de que ele chamava todos para serem seus súditos, seus filhos, sua família. Essa expectativa era a expectativa viva para esse salmista. O que ele fala não é algo que possa ser considerado fácil de dizer naquele tempo. Os egípcios, eles serão concidadãos. Seria mais fácil dizer, os egípcios, eles serão nossos escravos. A gente não foi escravo lá, agora eles vão ser nossos escravos. Os babilônicos, eles serão nossos escravos. A gente não foi para o exílio, eles serão nossos escravos. Era mais fácil falar isso. Em qualquer momento do Antigo Testamento,
tendo o povo de Deus como um povo sempre oprimido pelos que estão em volta, era muito mais fácil responder à opressão com ódio e desejo de vingança, com uma sede de destruição dos outros povos e exaltação do seu próprio povo. Mas não é assim que o Senhor Jesus, ou que o Senhor nosso Deus, e Jesus depois também, move o coração do seu povo. É um povo que entende que é dependente de um Deus libertador. E o Deus que o libertou por graça é gracioso também com os outros povos. Ele é a alegria de todos os povos. Ele é a alegria de toda a terra. Todos são chamados a reconhecer suas fontes em Jerusalém. Mas a ideia das fontes em Jerusalém, ela é ainda mais bonita do que a ideia de uma naturalização. Por isso que eu gosto da maneira como a NVI coloca, eu nasci ali. Porque ele não está dizendo de um direito concedido. Ele não está dizendo disso. Não é como o Deco jogando no meio-campo de Portugal. E você fala, rapaz, esse cara ia caber certinho no meio-campo do Brasil daquela época, mas está lá em Portugal. Nasceu lá? Não nasceu no Brasil, mas recebeu naturalização. Não é isso. É reconhecer sua fonte, sua origem, seu nascimento, esquecido. Isso muda completamente de figura. Não é uma concessão do povo de Deus que, por ser um povo muito gracioso, olha para o outro e fala, vamos deixar ele ser irmão com a gente? É um povo de Deus que olha para o outro e fala, ele é irmão, ele só não sabe. Você já pensou em como isso é revolucionário? Em como isso é transformador? Esse é o tipo de consciência missionária que nós temos. Nós não olhamos para aquele que ainda não conhece Jesus e fala, rapaz, esse cara aí, né, ele está precisando mudar de vida. A gente olha para ele e fala, nós somos iguais. Ele só ainda não reconheceu sua origem. Nós somos iguais em dignidade, nós somos iguais em natureza, nós somos iguais em amor de Deus por nós. Ele só precisa reconhecer que Deus o ama. E é por isso que a nossa pregação do Evangelho não é simplesmente, olha, melhor você mudar de vida e ser como eu. Porque como eu, ele já é. Ele já é como eu. A nossa pregação do Evangelho é, você nasceu do amor de Deus, você só não sabe disso. E eu acho que a gente não prega muito isso, porque essa consciência nem sempre está com a gente mesmo. Não é verdade? Nem sempre os nossos passos são regidos pelo fato de que a nossa origem está em Deus. Não é verdade, meus queridos? Quando a Bíblia fala de um novo homem, quando Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer da água e do Espírito, quando é dito que é necessário um novo nascimento, está se falando de uma vida que agora tem um outro ponto de origem, uma identidade que agora é construída numa outra história. E essa outra história é essa história da salvação de Jesus. Então nós nos entendemos por gente em Cristo. Uma expressão que Paulo fala aos Coríntios mesmo, que ele fala que conhece na carne e no Espírito. A ninguém nós não conhecemos agora na carne, conhecemos no Espírito. A gente conhece o outro na sua identidade em Cristo. Isso é tão maravilhoso, meus irmãos, mas a nossa própria prática de santidade é falha, porque tantas e tantas vezes a gente corresponde a uma história muito particular e carnal, e não a história que nós temos em Jesus. Nós olhamos para o nosso passado e não falamos, eu nasci em Jerusalém. Nós olhamos para o nosso passado e falamos, eu nasci nessa condição. Ela me forma e me ensina a agir de tal maneira. Quando Jesus nos forma e nos ensina a agir como Ele. Isso nos dá uma esperança muito grande, meus queridos, de que aqueles comportamentos recorrentes pecaminosos que nós temos não serão para sempre. Amém? A gente pode mudar, porque na verdade é o pecado que é a mudança. O pecado que é o vírus que não faz parte, o pecado que é o corpo estranho no nosso corpo. A nossa constituição é constituída pela graça. O pecado é que nos ensina que a gente faz as coisas com a nossa própria mão. O reconhecimento da nossa origem em Deus, o reconhecimento da nossa fonte em Deus, transforma as nossas atitudes. E ao transformar as nossas atitudes, testemunha para o mundo que não há injustiça que nos conceda um verdadeiro sentido de vida. Apenas a justiça de Deus.
É muito transformador pensar numa humanidade que não nasceu do pecado, nasceu de Deus e foi contaminado pelo pecado. E de olhar às vezes para aqueles que parecem se opor a nós e aqueles que parecem que querem apenas o nosso mal e pensar: ele não é o meu inimigo. Ele não é o meu inimigo. Ele é um escravo do meu inimigo. A gente precisa voltar um pouquinho na nossa vida para uma saudável doutrina da batalha espiritual. O problema é que a batalha espiritual foi tão deturpada que a gente agora acha que é só ficar expulsando demônio, repreendendo, amarrando. E aí amarra um, aí o outro desamarra, eu não sei já como é que faz. Essa não é a doutrina da batalha espiritual que a Bíblia ensina. Sabe qual é a doutrina que a Bíblia ensina? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Por isso nós combatemos com armas espirituais. Uma verdadeira doutrina da batalha que a gente vive, que identifica de fato o inimigo, que o inimigo não é o outro, o inimigo são os potestades e principados em regiões celestiais, nos faz olhar para carne e sangue como irmão. Eu disse isso já há um tempo atrás de manhã, né? Falei até para o Ranieri pesquisar, mas ele não me obedece, gente. Por que na década de 90, quando a gente cantava um monte de louvor bélico, a gente não odiava o próximo, odiava só o diabo, né? Aí agora que a gente canta um monte de louvor fofinho, a gente fica cheio de ódio pro próximo. Eu acho que a gente se concentrava em quem de fato era o inimigo. Ele é o leão da tribo de Judá, lembra dessa? Era bom, né? Nosso general é Cristo. A gente não odiava ninguém naquela época, só o diabo mesmo. Né? Aí agora a gente canta, né? Lindo, lindo és, feio é o outro. Estou exagerando, né, irmão? Você sabe, né? Eu faço generalizações e, obviamente, eu não estou nem criticando a música em si, porque eu nem conheço, só sei essa parte. O outro não é inimigo, sua fonte está em Deus. Ele pode ser um escravo do inimigo. Ele pode ser um instrumento que está servindo o inimigo. Mas ele é como eu, com os mesmos potenciais, inclusive o potencial para fazer o mal. E a gente que está em Cristo e serve de instrumento do inimigo, porque Jesus Cristo olhou para Pedro e falou: afasta de mim, Satanás. Para Pedro. Olhou para Pedro e chamou ele de Satanás. Rapaz, eu ia ficar ofendido, hein? E ele fez isso. O que esse salmo aqui nos ensina é que as fontes que são reconhecidas por todos os povos, o que deveriam ser reconhecidas por todos os povos, estão onde nós também nascemos. Porque se nós, como povo de Deus, olhamos para Jerusalém e dissemos: eu nasci lá, é assim que toda a humanidade pode dizer também. E onde fica esse reconhecimento? Onde está esse cartório para nos registrar no lugar certo? A cruz de Jesus. E essa parte o salmista não sabia, mas nós sabemos. Ele fala todas essas coisas pela fé. Ele fala todas essas coisas sem entender direito a mecânica como Deus ia manifestar isso. Mas nós conhecemos essa mecânica, porque lá em Jerusalém, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E na cruz fica revelado duas coisas sobre a nossa fraternidade mundial. Todos nós pecamos e por isso precisamos de um Salvador. E este Salvador oferece a sua graça a todos os povos. Nós somos unidos assim duas vezes, uma na carne, porque todos nós somos de natureza pecadora, ainda que nasçamos em Deus, temos o pecado que corrompe a nossa natureza. Mas todos nós, não importa o povo que faça parte, tem acesso à graça de Deus manifestada na cruz. As minhas fontes estão aí em Jerusalém. As minhas fontes estão na cruz do Calvário. E é por isso, meus irmãos, que há um compromisso cristão de anunciar essa verdade por todo o mundo. E talvez isso se demonstre mais urgente ainda em épocas como a nossa, em que os nacionalismos crescem e se manifestam de maneiras tão nefastas. Há guerras e rumores de guerras, há tensões internacionais, há lutas que não vêm apenas, não se engane, meus irmãos. O grande problema não é de líderes que se odeiam, é dos discursos que se constroem para fazer o povo odiar um outro povo.
Porque ninguém sustenta uma guerra por muito tempo contra a opinião popular. Então você precisa fazer o povo odiar o outro povo, para a guerra continuar. Discursos de ódio, nós precisamos ser imunes a isso. Como cristãos, nós precisamos resistir à tentação de odiar. Por incrível que pareça, resistir à tentação de odiar é libertação. Porque a gente acha que o ódio nos liberta do outro, nos liberta de ter que servir o outro, nos liberta de fazer o bem para o outro. Mas a verdade é que o ódio sempre é instrumentalizado, enquanto o amor é livre. Eu gosto muito de distopias. Eu acho que eu me conforto nelas, assim. Que eu falo assim, o mundo podia estar pior. Que são aqueles livros, filmes, séries que falam de um mundo péssimo, terrível. Uma situação, é o contrário de uma utopia que fala de uma realidade maravilhosa, né? A distopia fala de uma realidade terrível. E uma coisa muito comum de distopias é o amor aparecendo, geralmente o amor romântico, como uma espécie de resistência. Várias distopias trazem isso. Porque o protagonista se apaixonou por uma mulher ou a protagonista se apaixonou por um homem, isso é uma espécie de resistência que bota aquele império mal tremendo. Porque, de fato, quando nós olhamos para o outro e pensamos, ali está alguém igual a mim, ninguém me convence a odiá-lo. Ninguém. Porque qualquer razão que você me der para odiá-lo é razão para eu ser odiado também. Quando eu reconheço no outro uma fonte compartilhada em Deus, ou aquilo que a teologia chama, a partir de Gênesis, de imagem de Deus, ninguém pode instrumentalizar meu ódio, ninguém pode usar meu braço para servir propósitos mesquinhos. Há um testemunho de graça por todo mundo, e eu não tenho dúvidas, meus irmãos, que a igreja não se submeterá aos discursos de ódio internacional, aos discursos de ódio a outros povos, de preconceitos, de xenofobia, se ela tiver um profundo compromisso missionário. Mas bíblico, porque missões também já foram utilizadas bastante como instrumento nacionalista também. Bíblico. Como que é um compromisso bíblico? É necessário que os povos reconheçam sua fonte no bom Deus. A mesa da ceia, ela anuncia uma mesa maior. A cidade de Jerusalém anuncia uma cidade maior. O povo de Israel anuncia um povo maior. O Filho do Homem, Jesus Cristo, anuncia homens e mulheres transformados pelo Evangelho, independente da sua origem étnica e nacional. Esse salmo elogia Jerusalém, louva Jerusalém, que era uma cidade sobre o monte. Mas o Senhor Jesus Cristo fala também de uma outra cidade sobre o monte. Quando ele diz, lá no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, ele fala, vocês são como uma cidade sobre o monte. E os homens, vendo as suas obras, glorificarão ao Pai que está no céu. Então agora, esse compromisso não é um compromisso apenas discursivo, não é um compromisso apenas proclamador. Nós não partimos para o mundo dizendo, você tem salvação para você. Nós partimos para o mundo mostrando também o que é ser filho de Deus, mostrando também o que é ter sua fonte na cruz. E anunciando que os outros têm fonte na cruz. Meus irmãos, um problema, um erro que a gente comete muito na nossa vida de igreja é separar em dicotomias inertes o nosso paradigma missionário. A gente pensa que existe a igreja e existe o campo. Tem a igreja e tem o campo.
Mas a igreja é o campo e o campo é a igreja. Porque, como foi dito aqui pela Edilene, onde tiver 2 ou 3 reunidos e meu nome é lista, eu no meio deles, e ali o texto, inclusive, está falando sobre a instituição de autoridade de igreja. É conectado até com o discurso de disciplina, está falando, olha, ali se forma a igreja. A gente faz a dicotomia entre o crente e o missionário. E ainda que, óbvio, há aqueles missionários transculturais, aos missionários enviados, aos missionários dedicados totalmente ao ministério. Mas todos nós estamos em missão, não tem essa dicotomia. Assim como o missionário não deixa de ser crente, ele não vira um super crente, ele não deixa de ser ovelha. Ele continua lutando com o pecado, ele continua tendo problemas, ele continua precisando de pastoreio, ele continua precisando de tudo isso. Ele continua precisando viver pelo Evangelho e não só portar o Evangelho. Nós fazemos separação entre a vida da igreja e a missão da igreja. E não tem separação entre essas coisas. Porque na ceia a gente está proclamando. Quando a gente vive com as nossas obras, a gente está proclamando. O que a gente está fazendo, a gente está proclamando. E quando proclama, está proclamando também. Mas quando proclama, também está vivendo. Porque eu não posso falar de uma esperança se eu não vivo a esperança. Eu não posso te anunciar segurança em Jesus se eu não tenho segurança em Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de passar para os irmãos a grandeza dessa promessa. Porque assim como uma cidade é escolhida como um símbolo de uma cidade maior, hoje a Igreja de Cristo, que é parte da população mundial, é parte escolhida para anunciar uma transformação maior. Porque hoje, sentados uns dos lados do outro, e na hora da ceia reconhecendo, nós somos corpo um dos outros. Nós somos um corpo que está apontando para um corpo maior. E nós que consideramos-nos casa de Deus, como igreja de Cristo, estamos apontando para uma casa maior, de um Cristo que enche toda a terra. Essa promessa é maravilhosa. Essa promessa é a promessa de Deus para a igreja e através da igreja. É a promessa da presença de Deus que abençoa. E se Cristo está presente no nosso meio, está presente na sua igreja, aqui há um anúncio de uma promessa maior. Então o nosso entorno, meus irmãos, nosso entorno imediato, começa a experimentar um moverzinho da graça. Amém? Tem que ser assim. E não é do jeito que a gente faz assim, não, que ali tem a padaria da Rose, do lado tem a casa ali da Rio, lá um pouquinho mais para lá tem a Ana. Tem a Dinaura mais ali, né, Dinaura? Não é isso só, não. Não é aumentando o número de adeptos, é brilhando a justiça de Deus. É mostrando a forma de viver. E anunciando e abençoando, meus queridos. Esse é um desafio para nós. Porque nós reconhecemos nossa fonte lá em Jerusalém, na cruz de Cristo. Então a gente anuncia a fonte de todos os povos, também na mesma cruz. Ah, meus irmãos, que maravilha se nós brilharmos a luz da cidade sobre um monte. Não se esconde a vela debaixo de uma mesa, mas coloca no velador para que ela ilumine toda a casa. Não vamos deixar que paredes como as nossas sejam uma caixa onde a gente coloca a luz de Deus, mas vamos brilhar pelo mundo a graça do Senhor. Porque o Senhor Jesus Cristo oferece a sua graça a todos os povos. Amém, meus queridos? Vamos orar, meus irmãos. Eu vou dar um tempo para você orar. E eu quero pedir uma coisa. Coloca diante de Deus o propósito de ser um testemunho da graça dele. Um testemunho ativo, um testemunho de obras, mas também um testemunho de palavras, com as oportunidades que Deus te der. Peça ao Senhor que dê a você a sensibilidade, como fala Paulo aos Colossenses,
para temperar sua palavra com sal, para saber como dizer a cada um. E assim salgar a terra, como o sal da terra que nós somos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos faz povo de Deus. Nós aqui, distantes de Jerusalém, reconhecemos que nascemos na cruz. Faça-nos, ó Deus, uma cidade sobre o monte, que brilhe a glória do Senhor pelo mundo. Nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor nos santifique, nos purifique, retifique os nossos caminhos, endireite os nossos passos, que por onde passarmos, ó Deus, passe conosco por ali Jesus Cristo com seu poder, um Espírito Santo renovando todas as coisas. Nós te pedimos, ó Pai, que a igreja do Senhor pelo mundo seja fortalecida na consciência de que suas fontes estão no Senhor. Nos ajude, ó Deus, a viver a santidade de quem reconhece a identidade em Ti. Nos ajude, Senhor, a viver a santidade de quem sabe que é o reino do Senhor sobre a terra, o que nós mais ansiamos. Nós pedimos, ó Pai, por toda a igreja do Senhor pela terra. Nós rogamos, ó Deus, por aqueles que estão em missão transcultural, os que estão distantes, ó Pai. Abençoa-os, ó Deus, fortaleça-os, ó Pai. Dê a eles todo tipo de graça e de sustento, que possam, ó Deus, testemunhar da ação bondosa do Senhor pelo mundo. Que a fidelidade de cada um seja totalmente a sua palavra e a nenhum outro interesse. E que os frutos, ó Pai, sejam frutos de justiça, transformando realidades por todas as nações. Rogamos também, ó Pai, pela Tua igreja, que está em locais que parecem tão inóspitos para o Evangelho. Que essas igrejas, ó Pai, sejam fortalecidas pelo consolo do Teu Espírito. E rogamos, ó Pai, que essas igrejas, ó Deus, sejam fortalecidas de tal forma que não se deixem sucumbir ao ódio, mas brilhe a graça e o amor e o perdão e a reconciliação do Senhor, mesmo em locais de tanta dificuldade. Nós te pedimos, ó Pai, pelo mundo, tomado por nacionalismos odiosos, tomados, ó Deus, por fúria e por raiva, por guerras. Senhor, que a graça do Senhor proclamada no Evangelho tome os corações. E que a promessa do Senhor ao profeta Isaías, de que espadas seriam transformadas em arados, que lanças seriam transformadas em foices, que as botas dos soldados deixariam de pisotear, e que tudo, ó Deus, redundaria num reino de graça e misericórdia, que isso seja verdade num mundo que parece estar ávido por batalhas e combates, ó Deus. Que brilhe, ó Pai, a mensagem do Evangelho que nos conecta à graça de Jesus. Senhor, nós não temos nenhuma capacidade, ó Deus, de resolver conflitos que estão muito além do nosso alcance. Mas nós rogamos ao Senhor que a Tua graça dissipe o ódio que parece reinar no mundo.
que as mentiras que sustentam o ódio de um povo contra o outro sejam envergonhadas pelo brilho da verdade misericordiosa do Senhor. Nós rogamos, ó Pai, por um mundo que não te conhece. Rogamos que conheçam o Senhor pelo testemunho da sua igreja. Senhor, e que essa realidade global com a qual nós sonhamos, de reconciliação e paz, se faça presente nos nossos corações e nas nossas relações. Converta-nos, ó Pai, uns para os outros. Pedimos a sua reconciliação, ó Deus, sobre todas as relações, sejam elas eclesiásticas, sejam elas familiares, relações de trabalho, de vizinhança. Senhor, nós sabemos que o ódio não é capaz de sustentar-se. Por isso queremos nos enraizar na sua misericórdia. Ensina-nos, ó Deus, a viver de maneira misericordiosa e graciosa. E acima de tudo, ó Pai, que a grandeza, a bondade, a misericórdia do Senhor estejam sempre diante de nós. Senhor, nós precisamos especialmente disso, ó Pai. Da memória frequente do sacrifício de Jesus. Da memória renovada do amor do Senhor sobre nós, ó Pai. Porque tantas vezes esquecemos de onde vêm as nossas fontes. Ensina-nos, ó Pai, a viver pela Tua misericórdia. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário sobre todo o mundo, todos os povos, o amor de Deus, o Pai, que quer encher a terra, a comunhão do Espírito que une nas uniões mais improváveis seres humanos pecadores, e seja com todos aqui, e com todo este mundo, a partir daqueles que reconhecem suas fontes em Jesus, espalhados que estejam pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos.